Primeiro de tudo, queria agradecer muito aqui a Andréia e o Jonatas por terem topado passar essa tarde aqui com a gente papeando sobre ensaio visual. Vou fazer primeiro uma breve apresentação aqui dos dois. Né? A Andréia Gino nasceu no Rio de Janeiro e atua como artista visual, arte educadora e professora. É mestra em linguagens visuais e professora substituta do Instituto de Artes da UERJ. Entre diversas exposições que realizou, destaco aqui a individual na Galeria Superfície, aqui em São Paulo, que rolou esse ano, pouquíssimo tempo atrás, que eu acabei não conseguindo ver, que foi uma falha gravíssima, e no It's Art Museum de Joanesburgo, na África do Sul. Com a gente, ela publicou o ensaio visual Prova de Estado, mais Exercício de Destreza, na edição 42. O Jonatas nasceu em Maceió e vive em Recife. Você é formado em Direito, né? Tem esse parêntese, não? Mais ou menos, larguei. Tá, tudo bem. Artista visual, realizou individuais no New Museum, em Nova York, Pinacoteca, em São Paulo, representou o Brasil na Bienal de Veneza, no pavilhão do Brasil, na Bienal de Veneza. Na edição 42, ele publicou com a gente o ABC da Cana. E era esse trabalho dele acompanhava um texto, né? Um texto escrito pelo Guilherme Bezaquin. E quando eu digo acompanhava aqui, eu estou falando disso de um modo afirmativo. E a gente vai discutir também o porquê que eu estou chamando de acompanhava e não ilustrava o texto. E na edição 20, quer dizer, o Jonatas é uma espécie de um colaborador sênior da revista, né, sendo que a gente está indo para o número 44 agora. Na edição 20, ele publicou o ensaio visual 40 Nego Bom, é um real. Bom, para quem conhece a revista, as imagens na Serrote, elas não são figurinhas, né? Elas sempre entram com um propósito. E esses propósitos, quer dizer, são alguns propósitos, né? E eles sempre são muito claros, assim. A gente tem as imagens que se associam aos textos, aos ensaios, e quando se associam aos textos, aos ensaios, elas acontecem de uma forma que eu diria que é uma forma uma forma em que elas comentam o texto, elas não estão ilustrando o texto de modo algum no sentido literal, né? De alguma forma reiterar o que o texto já está dizendo. Então, elas são comentários, elas vêm ali como uma chave a mais de compreensão ao texto. Também acho legal entender que, uma vez que essas imagens que acompanham os textos são dadas ali nessa mesma página dupla, elas, entendidas como bloco, criam essa relação com o texto no qual o texto contamina a percepção da imagem e a imagem, por consequência, contamina a leitura do texto, né? E a gente tem também um outro lugar das imagens na revista, que é o ensaio visual propriamente dito. No ensaio visual, as imagens têm autonomia completa. Elas acontecem dentro de 16 páginas, né, na revista, que se configura um caderno. E nelas a gente tem essa ideia que se desenvolve graficamente, né, ao longo das 16 páginas. E, dentro do ensaio visual, a gente já fez muita coisa, e também acho legal entender um pouco o ensaio visual como algo que não tem exatamente regra, né? Então, dentre as coisas que a gente fez, por exemplo, nessa edição que a gente está lançando agora, o Jaime Laureano fez um ensaio visual especialmente para a revista. Quer dizer, a gente, em conversa com ele propôs um ensaio visual. Bom, quando a gente publicou o ensaio do Jonatas, a situação foi diferente, e conversaremos sobre isso. E da Andréia também. Tá? E tiveram outros momentos que foram super interessantes, assim, como momentos que eu chamo de gaveta de achados, assim, quando a gente publicou o ensaio visual do Antônio Dias, na edição 16 da revista. A gente esteve no ateliê do Antônio e conversou com ele sobre o que a gente imagina, o que poderia ser o ensaio visual. E, no meio do papo, ele abriu uma apoteca e pegou de lá um caderno que ele tinha dos anos 60, quando ele morava em Paris. E era um caderno incrível, em que ele tinha uma série de desenhos, e eram desenhos que antecipavam aquilo que a gente vai conhecer como a produção do Antônio Dias. E a hora que a gente viu aquilo, falou, cara, é isso, está pronto o ensaio visual. Então, nesse sentido, o ensaio visual é algo que não tem uma forma fechada, tema de maneira alguma dado a priori, é o lugar da liberdade no qual essa ideia, ou uma ideia,
se desenvolve do ponto de vista gráfico, ao longo de 16 páginas da revista. Bom, e partindo daí, eu queria que a Andréa começasse falando um pouco desse, enfim, do trabalho dela e do modo como esse trabalho ocupou essas 16 páginas da revista, de que modo essa tradução aconteceu. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite de estar aqui. Oba, controle. Estou feliz de estar aqui, poder mostrar o trabalho e conversar, trocar ideia. A publicação envolve duas séries que eu produzi. A primeira é a série Prova de Estado, que é uma série assim, seminal no meu trabalho, eu acho importante mostrar sempre. Eu acho que, a partir dela, tudo que eu faço se desdobra a partir dessa série, que são impressões de tampos de carteiras escolares. São 8 gravuras que utilizam esse tampo de escola como matriz xilográfica. A minha mãe tem uma sala de aula em casa, que foi onde a gente estudou, eu e minhas irmãs, minha mãe alfabetizou a gente, tem toda uma história sobre isso. E a gente cresceu com esse mobiliário em casa. E, por isso, quando eu comecei a estudar gravura e olhei para aquelas carteiras, eu entendi que aquilo era uma gravura espontânea, que aquilo era também um modo de fazer fora dos limites e da tradição da arte. Uma gravura fora do ateliê. E o ensaio se constitui dessas impressões. E o outro trabalho que eu considero um oposto complementar de Prova de Estado, depois eu explico por quê, deixar vocês verem mais um pouco, a série de desenhos Exercício da Destreza, que é uma série que é uma piração minha de exercícios, de me submeter a um exercício, a um labor. São cópias que eu me dispus a fazer. Eu sou canhota e eu comecei a escrever, fazer uma cópia diariamente com a minha mão direita, até que ela escrevesse como a esquerda escreve. E eu considero opostos complementares, porque na Prova de Estado todas as cadeiras eram cadeiras de destro e viram cadeiras de canhoto. Exercício da Destreza é o contrário, eu canhota viro destra. E os dois trabalhos têm uma relação com a página, assim, além da relação com a gravura, com a repetição, tem uma relação com a página, com a impressão sobre o papel, que eu considero também valiosa no meu trabalho, na minha pesquisa, porque eu venho também de um interesse da gravura. Assim, não vou dizer que eu sou gravadora, não, porque, como vocês viram, eu imprimo coisas que nem eu gravei. Mas eu tenho interesse pelos processos gráficos e, por isso, talvez, acho que é uma aproximação com o formato, né, revista, com o formato livro, com o formato impresso. E acho que o Jonatas também pode falar sobre isso, porque também vejo uma relação com a palavra, com o impresso. Vou aproveitar aqui e já convocar você. Bom, obrigado, André. Boa tarde, todo mundo aí. Feliz em estar com essa oportunidade de conversa. Obrigado, Daniel, pelo convite, pessoal do IMS, é um prazer. E acho que o meu trabalho, de algum jeito, ele se inspira muito no gráfico, na revista, no livro. Acho que, né, na palavra, e foi de observar essas coisas na infância e na adolescência. Minha mãe é pedagoga também, e sempre lá na minha infância em Maceió eu tinha muito esse universo como um lugar de inspiração, que os próprios projetos, eles de algum jeito, eles são ensaios visuais que já tomam a parede como um jeito de ocupar uma página em branco. É engraçado, assim, porque quando né, Daniel me convidou para incluir alguma dessas obras, né, ou pensar no ensaio visual a partir delas, eu já entendo elas um pouco como ensaios visuais em si.
E aí passar para a revista é um momento onde parece existir um recorte, uma adaptação para um formato que, na verdade, conversa muito. E são duas situações, como você falou, uma coisa é um ensaio que dá conta daquele projeto inteiro. Outra coisa é as imagens de um projeto se relacionando com um texto, com um conteúdo que não foi feito por mim. E aí tem que rolar uma espécie de desapego, né? Assim, do tipo, ele vai ser percebido como ilustração ou como complemento ou a partir da destreza do design gráfico da revista, né? Como é que ele se comporta, como é que o texto ele se relaciona com o trabalho. E aí, assim, deixa eu mostrar umas imagens. Eita, a gente entrou. Vou pular rapidinho, depois a gente volta. Bom, esse aqui é o ABC da cana, que é um alfabeto de cana-de-açúcar, né? Eu venho de Maceió, moro em Recife, é uma região profundamente marcada, né, assim, pela cultura da cana. E essa paisagem ela é desoladora, né, desses canaviais que queimam para coleta, mas ela também é desoladora por todo o eco, né, desse trabalho pesado que tem relação com a falta de oportunidade, com uma terra muito arrasada pelos efeitos da colonização, da escravidão e pelo baixo acesso à educação. E os índices de analfabetismo entre adultos é enorme. Eu acabei tendo contato com um abecedário que foi feito nos anos 50 para uma revista chamava Brasil Açucareiro, e era um alfabeto com motivos de cana-de-açúcar. E aí, quando eu vi aquilo, eu pensei muito nos trabalhadores que são, né, invisibilizados, embora sejam né, toda a força que move que faz essa indústria ser tão secular, né? Mas e aí, isso é recorrente no seu trabalho, né? Uma coisa assim, o gráfico informar a sua produção, que sim, depois se torna gráfica de novo, né? Tem uma coisa que, em vários trabalhos, isso acontece, né? Acho interessante esse ciclo, né? Parte da linguagem, né? Assim, aqui o projeto que a gente vai falar também tem esse elemento, e aqui ele aconteceu eu propondo, né, no meio de um trabalho, né, nos cortes de cana, assim, de Igaraçu, eu propus que a gente parasse o corte ali e propus que os trabalhadores fizessem as letras do alfabeto com a cana. E foi super forte, lúdico, emocionante, ao mesmo tempo um momento ali, né, que era traduzir em imagem essa sensação. E aqui na revista as letras, né, do ABC da cana entram com esse texto, Greve nos Canaviais. E para mim foi uma surpresa ver depois isso acontecendo na revista, quando eu não acompanhei tão de perto, e a ideia justamente era essa, ver isso alimentar um texto outro e de algum jeito se relacionar com ele. Foi bonito, assim, mas podia ser uma experiência trágica, né? Então, e aí é sempre uma confiança também. Sim, mas você viu antes de publicar também, claro, não foi uma surpresa, né? Não quero botar isso aí em maus lençóis, não. Mas, assim, isso para dizer que tem um desapego, né? Porque, assim, construir imagem, fazer um projeto que são com vários elementos, várias imagens contando uma história, tem muito do controle também, de como a gente cria aquela poesia, assim. Como um artista vivo, né, que a gente tem esse momento onde, assim, o trabalho vai para o mundo, ganha outras dimensões, ganha outras leituras, e isso é um exercício também. Aqui é um pouco como ele desenrola, né, na paginação da revista. Então, as letras vão acontecendo junto com o texto. E às vezes ganham esses... Né, ele começa com o A e termina com o Z, crescendo. E foi uma experiência muito legal. Eu queria falar uma coisa sobre esse trabalho. Quando a gente organizou as imagens, o Daniel organizou as imagens, eu fiquei pensando na relação desse abecedário, letras sobre um papel, que é uma virtualidade, né? É uma grafia em cima de uma página, e na relação que se constitui quando essas letras são feitas de cana, pensando no meu trabalho também, na imagem que veio antes, porque o Daniel fez esse link. Se voltar,
num trabalho que eu fiz com letras que são pão. Pode até... Para cá? Esse, pode deixar aí. Que foi um trabalho que eu fiz recentemente na residência no JACA, Centro de Arte e Tecnologia, lá em Minas. E eu fiquei pensando na relação desses dois trabalhos, assim, a cana e o pão. Como a virtualidade da palavra vira coisa concreta, vira concretude, quando você investe ela de massa, de pão, de fermento, farinha e água, ou com cana, que é trabalho braçal, sabe? O corte da cana e os trabalhadores ali compondo aquele abecedário. Como aquilo dá peso à palavra. O trabalho do pão foi uma coisa que eu queria fazer pão tipográfico, uma coisa que fosse pão e tipografia. E aí eu fui fazer uma performance, depois de fazer os pães, fui fazer uma performance de comer o A, E, I, O, U, que também está aí. E quando eu fui fazer... são essas imagens. Quando eu fui fazer, eu comecei a engasgar com o pão. Assim. Eu cheguei na letra E e não conseguia comer mais. Eu falei, não, gente, corta. Vamos fazer de novo com um copo d'água, porque não tem como eu comer o A, E, O, U sem beber água. Porque vira uma cola, né? Aquilo você mastiga e não... E aí o trabalho, que era uma coisa sobre comida, alimentação, merenda escolar, virou uma coisa assim do abecedário que é engolido assim, goela abaixo, colocado goela abaixo pela escola, sabe? E a relação desse abecedário com o trabalho também, com a... Que legal, porque a cana a gente ingere também, né? Também você chupa a cana, você come essa coisa que é muito indigesta como essa descrição da tua performance, que é as letras entalam, né? Você precisa de uma ajuda, e essa educação que é muitas vezes empurrada, né? Goela abaixo mesmo. Não, tem tudo a ver. E acho que é uma conversa muito, muito, muito interessante, assim, de como é que a pedagogia na tua história vai para a mesa que você estudou. E eu ia te perguntar, não tem nenhuma intervenção ali tua? Eu não fiz nenhuma. Incrível. Mas essa história que você contou agora, eu tinha lido depois que a gente publicou. Qual? Da sua relação com esse tampo, que na verdade é uma relação que é muito pessoal. Sim. E que isso é uma outra camada desse palimpsesto que a gente vê ali, né? Só que essa camada desse palimpsesto, nesse caso, é completamente invisível. Quer dizer, quando você fala disso, é legal, porque é uma outra dimensão que se dá esse trabalho que eu não tinha, pelo menos, até saber, né? Quer dizer que, enfim, na hora que a gente vê aquele trabalho, a gente vê o tampo, que é um tampo que foi impresso, né? Que ele vira uma matriz. Enfim, a gente associa diretamente isso ao universo, que é o universo da escola. Isso a gente vai discutir educação, a gente vai discutir sociedade no Brasil, a gente vai discutir muita coisa. Mas a gente não tem essa dimensão dessa intimidade que isso tem para você, que eu acho que é muito, mas muito legal, assim, quando isso vem dessa maneira como você traz. Sim. É convivência mesmo, assim, de ter uma escola em casa. A relação de ter uma escola em casa e ter uma mãe professora. E aprender a ler e escrever com minha mãe, assim. Então, era uma coisa muito... que ia acabar acontecendo. Parece uma coisa que ia acabar acontecendo. Em algum momento eu olhar para aquilo e olhar como trabalho artístico e também como alguma coisa autobiográfica também, assim. E o relato do trabalho tem muito a ver com esse ofício da minha mãe, que acabou sendo o meu ofício também. Tal. Pensar a coisa da escola, assim, acho que os dois trabalhos também têm muita relação com a escola. Sim. Trabalhos que você colocou e os que você não colocou também, que deveria ter colocado algumas coisas aí, mostrar mais. E tem as suas imagens comendo palavras, né? Sim. Que é lindo demais, assim. Eu fico louco com a relação entre texto e imagem. Quando, assim, né, o convite aproximou nossos trabalhos, eu fiquei muito feliz, porque é isso, assim, coisas que são gestos tão simples e tão expressivos, assim, porque na hora que você conta a sua própria história de vida, de escola em casa, tá aí, assim, exalando com essas imagens que passam só sensações, né? Será que a gente mostra as outras suas? Pode ir voltando do final para o início. Isso aqui, olha que coisa linda. Essas são... Também tem uma super... Tudo tem relação com a gravura. Eu posso estar fazendo fotografia, desenho ou qualquer outra coisa, mas tem um fundamento da gravura. E esse foi um trabalho que eu fiz
motivada durante a pandemia, vendo na televisão as matérias de RJTV, o prefeito lá discutindo o que ia fazer agora que a escola está fechada, como é que as crianças vão comer, e como é que vai ser isso? Não pode abrir o refeitório, senão é aglomeração. Vamos fazer um cartão e entregar para as mães. E aí uma coisa que já era um problema só apareceu assim. E eu comecei a pensar na relação dos lugares, dos espaços que eu dei aula com a comida, que era completa. Assim, eu participei de muito projeto social e tudo era feito em função da comida. Eu estava lá como professora de arte? Estava. Mas eu sabia que a parte principal era que as crianças tivessem alimento ali para fazer as refeições. E aí eu falei, nossa, que coisa é isso, né? Comecei a pensar nessa relação da comida com a escola. A escola não é só uma questão de palavras, de virtualidade. É palavra e comida mesmo, lugar de peso das coisas. É sustância, né? É sustância. E aí eu fiz esse trabalho, que é macarrão sopa de letrinhas, e me colocando como essa superfície, como esse papel, e compondo as letrinhas ali na boca, que é um negócio que acabou virando muito... O processo era muito quase de uma prensa, porque eu não podia ir botando letra por letra na boca, porque eu começava a babar e aquilo ia se desfazendo, tudo, ia ficar uma foto estranha. Então, eu tinha que montar no papel as letras invertidas e colar na língua de uma vez só, e fazer pouquíssimo movimento, era uma coisa de... Enquanto um amigo meu fotografava. E aí eu vi esse corpo quase que máquina, uma prensa, fazendo esse processo todo de compor as letras assim na boca. E aí é isso, sabe? Tensionar a palavra com os outros significados que ela tem na vida. O que isso significa na vida? No ensaio que você colocou na apresentação, que é sobre o nego bom, tem uma relação também. A palavra friamente significa uma coisa, e quando você mostra as imagens, fala de uma realidade que são duas, a palavra e a imagem, e elas dizem coisas diferentes, assim. Engraçado que agora eu estou vendo que o fio dos trabalhos tem a ver com a ingestão, né, a comida mesmo. O projeto 40 Nego Bom é R$1, ele nasce desse enunciado das ruas, né? Que é um doce de banana, que tem esse nome, Nego Bom, no Nordeste, né? E que eram vendidos naquela época por 40 unidades por R$1. E aquilo é gritado nos mercados como se fosse nada, né? Até que eu disse, gente, essa frase é muito louca, né? Fala muito sobre essa economia, sobre uma mão de obra barata, sobre uma herança desse Brasil colônia tão escravocrata e do racismo, e de uma naturalidade de estar convivendo com isso como se não existisse o eco disso no presente. E aí que veio a ideia de pensar nessa ficção de fábrica desse doce, onde tudo tivesse acontecendo só falando sobre o doce, na receita do doce, quase como se houvesse um cinismo, que era um cinismo que eu sentia naquela época, sobre o silêncio sobre essas questões, né? Um projeto de 2012. E, assim, ainda que essas discussões estejam intensamente nos movimentos sociais, nas artes visuais, eu sinto que, nos últimos anos, é que elas vieram com mais força e com a urgência que elas merecem, assim. Então, naquele momento, para mim, falar sobre um cinismo que a gente passa, compra, come, ingere isso como se nada estivesse acontecendo, era um jeito de chegar nesse assunto desavisadamente. E aí, nesse primeiro momento, a gente tem essa receita, e aí o convite era transformar esse projeto num ensaio visual na revista Serrote. E para mim era muito difícil, porque ele tem essa primeira parte, esse primeiro capítulo, que é da receita, e ele tem uma segunda parte, onde os 40 personagens dessa fábrica têm as suas relações de trabalho explicitadas ali. E aí, quanto cada um ganha, e quanto o aspecto de amizade,
relação afetiva, favores, comportamento, influencia numa matemática que não é só quanto se ganha, mas quanto se acessa nessa fábrica, quanto se... E aí o profissional e o pessoal, nesse Brasil, é tão comumente atravessado por essas relações, que são relações que têm esses ecos, né, de uma colonialidade muito perversa. E é uma palavra que muitas vezes é usada como carinho, muitas vezes usada como perversão, tem essa maleabilidade muito reveladora, né, esse gosto que é muito amargo. E aí, na revista, assim, aqui a gente tem trechos dessa receita, que começa a ter essas imagens intensas de trabalho, e o texto está falando só do doce, como se nada. Assim, banana, pode ser uma banana tal, você pode fazer o doce, sabe? Pegue um cacho maduro, faça assim, separe. E as cenas elas estão intensamente falando sobre trabalho, né? Sobre trabalho duro, sobre sol, sobre calor. E aí a gente entrou na revista desse jeito, com recortes, né? Recortes dessas cenas e os trechos dessa primeira parte. E aí eu lembro do momento onde eu fiquei propondo, assim, a gente tem que trazer... A gente não consegue publicar os 40 perfis, mas era importante a gente fazer essa parte 2, que é quando a gente encontra o sabor amargo, estranho de tudo isso. Porque senão vira só uma alegria, e na verdade não é assim. Essa alegria ela tem que ser tensionada, né? Então, assim, é como se não existisse nenhum assunto, até que não, né, a gente tem o momento dos perfis. E esse contraste, ele ecoa graficamente também, né? Esse momento dessa alegria com esse outro momento que é... Que é quase como um tropeço. Na instalação, sim, você vê essa parte 1, e aí você fica, é sério que você está falando assim como se nada? E quando você encontra o outro, você tem todas as relações que estão por trás daquele trabalho explicitadas, né? Que é aqui, esse índex dos 40 personagens, e aí as relações, assim, às vezes em primeira pessoa, e aí às vezes assim, o dinheiro ele entra com favores, assim, ó, come as refeições na mesa com a família, é considerado afilhado, uma casa e uma arma, uma ajuda semanal com a feira. Então tudo que está no campo do afetivo, na conta mental desse personagem, quase como se fosse o dono dessa fábrica, entra como uma conta matemática, como uma conta de trabalho. E aí, isso, para mim, tem muito das relações que eu via acontecer no Nordeste, ali, na minha infância, sabe? Nas pessoas que eu escutava, que eu observava, e que ali eu via que as relações que eram profissionais eram meio turvas, assim. E, às vezes, possibilitavam os saltos, mas muitas vezes isso encobria questões que eu não conseguia entender o tamanho disso. E aí ia ser muito louco, porque a infância, né, essa infância no Nordeste, acabou fincando meus pés lá, assim, na minha produção. Muito dos meus trabalhos acontecem falando sobre uma sensação meio extratemporal, sobre esse Nordeste que é muito brasileiro, né, nesse sentido, assim, de uma história que não é superada e que tem uma espécie de refluxo, né, para falar de digestão e indigestão. Você come, mas meio que volta aquele sabor, assim. Você parece que está sempre querendo vomitar. E não sei, outros projetos meus também têm essa coisa da comida, né? O próprio peixe também tem uma coisa de caçar para comer, para subsistência, mas daquilo tem uma série de questões. E aqui a gente salpicou, né, alguns desses perfis que na instalação, na obra completa, eles estão em linha ali. E aí vira um livro na parede. Então, quando vai para uma revista ou para um livro, é muito legal. Mas é muito curioso isso, né? Porque a gente olha para a parede e o modo como você compõe esse trabalho e compõe a maioria dos seus trabalhos tem um raciocínio que é diagramático, né? Você já entende a parede como uma espécie de página. Uhum. E aqui a gente teve que fazer essa retradução, né? Porque, de fato, ele foi para a página. Ele vai para a página não como uma documentação daquilo que estava na parede, mas numa nova configuração, que justifica o fato dele estar ali impresso daquela maneira, né? E eu chamo a atenção para esse contraste que tem, que eu acho também muito interessante, porque fala do modo como você se apropria da linguagem gráfica, no sentido de dar sentido mesmo para isso, né? Porque se na primeira parte do ensaio visual a gente tem essas imagens que
tem um estranhamento, obviamente, aí, mas que tem um certo deleite visual nas cores, nesse tratamento gráfico, né? Que, enfim, tudo aí hipersaturado. Quando chega aqui, tem uma dureza que é monstruosa. E isso se relaciona muito com o que você está dizendo, com o que está querendo dizer, né? Então, essa relação com a linguagem, que, enfim, vocês falam que tem pela palavra, acho que tem também muito pela forma, nesse sentido que, daí, isso me chama muita atenção como designer, e eu não vou entrar em papo tipográfico aqui, que é a coisa mais chata do mundo, vou poupá-lo de ficar falando sobre tipografia, mas, para vocês, né, a letra é desenho, né, e esse desenho importa, de fato importa. Isso, o exercício de destreza é sobre isso, né? Quer dizer, é sobre o desenho da letra, né? Eu acho que sim. Eu costumo dizer que é o desenho que enquanto eu desenho, ele me desenha. Sim. Enquanto eu estou formando o meu, adestrando o meu, o desenho está sendo muito sutilmente transformado. E foi até uma escolha assim, pegar 8 desenhos porque a série são 70 desenhos, 70 folhas. Escolher quais delas eu conseguia capturar sutilmente essa transformação da letra. E no ensaio acontece uma coisa que acontece diferente quando eu vou expor. Esse trabalho, inclusive, eu meio que perdi ele, eu não consigo expor mais, porque um erro de principiante, eu colei as folhas e depois, na hora, eu estraguei o trabalho. Enfim. Mas ele está no portfólio. Quando o Daniel falou, eu queria botar esse, eu falei, então, tem um probleminha com esse trabalho. Mas foi bom que foi uma maneira de eternizar o trabalho, já que agora ele não vai mais para espaço expositivo, ele ficou na revista. E, quando eu expunha ele era tudo, aquele tempo, um tempo só, tudo na parede ao mesmo tempo. Eu acho que ele, na página, a coisa de virar a folha, da temporalidade de virar a página, é interessante capturar essa temporalidade, essa sutileza assim, dessa troca de uma página para outra. Então, desenho na página, essa sucessão também da folha. Mas é gravura ou virou um vídeo? Não, esse é o desenho, mas acho que vira uma performance, né? Vira uma coisa performática também. Um registro dessa performance. Sim. Né? Eu vou até falar de um outro trabalho, aproveitando o gancho da página, que foi um trabalho, eu falei para o Daniel, eu tentei várias vezes publicar ensaio no... Eu estava aqui para a gente conversar sobre isso, está na pauta. Está na pauta? Então deixa para o momento da pauta. Mas quer falar? Vamos nessa. Vamos, então tá. Tá bom. Que tem um outro trabalho que eu realizei que eram fotos... aqui, são 2 trabalhos. O livro Chão e o outro livro que eu vou mostrar daqui a pouco. São fotografias que eu fiz de textos encontrados no chão, assim, essa coisa que a pessoa vê o cimento fresco, vai lá e rabisca alguma coisa, e aquilo depois vira uma... E foi um trabalho muito inspirado num ensaio que eu li da Serrote, que foi o Cascas, do Didi Huberman, que ele faz essa leitura do chão. Acho que foi o primeiro texto da Serrote que eu li lá na graduação. E aí eu fiquei falando, nossa, quando ele disse no texto, o chão é a casca da história. E as coisas ficam no chão justamente porque as pessoas julgam que no chão não tem nada. Então, as coisas permanecem ali, ficam vivas ali. E aí eu comecei a olhar o chão, assim, olhar o chão o tempo todo. E fotografei essas situações de texto. E aí eu fiz esse fotolivro que, assim, eu quase não mostro ele porque ele ainda não está no formato que eu gostaria. Mas é um livro que reúne todos esses textos. E o outro que é o Livro das Vezes que Não Foi à Lua, que eu fotografo só situações de pegadas que eu encontro também no cimento, que são bem recorrentes, e fazer essa relação, né, da pegada do homem na Lua e dessas pegadas que são um arquivo de pessoas anônimas, assim. Olhar o chão como esse lugar onde todo mundo pode escrever a sua própria história, é um arquivo de todo mundo, assim. E acho que o apreço pela página, assim, a decisão de fazer um livro e não expor isso como fotografias, também era pensar que essa coisa do virar a página
e essa página, uma embaixo da outra, era também uma ação arqueológica. Assim, acho que era da mesma maneira que o arqueólogo vai escavando camada por camada do chão, e virando a página e levantando essas camadas de chão e poder descobrir o que tem debaixo, 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 debaixo. Então, acho que também é uma outra relação, não só do grafismo, da letra, mas da própria ação de virar a página. Assim. E é bem legal porque tem uma coisa do anonimato, né? Dessas pegadas, do desenho, do texto, assim como o riscado da carteira, que você não sabe exatamente quem é e que a gente vê e fica sem saber se... Eu mesmo achei que você tinha dado umas intervenções ali. E é um barato, porque tem essa coisa da ficção com o documental, que eu acho um barato. Para mim, eu sou muito... Assim, para mim é um combustível pensar que os projetos eles contam com um público que vai ficar confuso e que eu estou meio convidando para investigar e duvidar, sabe? Não sei, pensando na coisa da pedagogia, eu fico muito interessado em testar o quanto o enunciado que é lançado tem um retorno de quem lê, assim, do tipo, será que isso é o que é? Será que isso é documento? Será que não é? Será que quem é que escreveu isso? Será que isso é ficção? Será que não é? Eu acho muito saudável esse vai e volta pedagógico, que é não só aprender a ler, mas um aprender a ler que é do duvidar, sabe? Então, assim, o embaralhamento entre ficção e documental, para mim, ele, por exemplo, é um eixo nesse projeto do 40 Nego Bom, que essas histórias elas são baseadas em histórias reais e são ficcionalizadas para adaptação para a história do Nego Bom, mas elas são possíveis de serem histórias que, assim, eu fui coletando essas histórias ambíguas que eu exemplificava e sempre os amigos, a família trazia mais 3 histórias parecidas. E assim a coisa virou um arquivo também, né? Então é muito legal assim a relação entre anonimato, ficção, documental que no teu que é muito gravura, né? Assim, mesmo as pegadas são gravura, né? E fiquei pensando na relação acho que você podia falar também da relação dessa dúvida de quem escreve o arquivo, de quem escreve... Você trabalha muito com essa ideia dos conceitos, da enciclopédia e do museu. E quem constrói essa narrativa? Quem constrói? Como você joga com... Para dizer que nada é neutro, né? Nada é neutro. Nesse projeto tem uma coisa que estava na boca do povo, entre aspas, entendeu? Então, tipo, a coisa que... Esse enunciado que a gente escuta e que é tão parte do inconsciente coletivo... A ideia era um pouco, vamos parar e vamos pensar que inconsciente coletivo é esse? O quanto é inconsciente, o quanto é consciente? E aí a gente vai compondo essas imagens que são muito gráficas, assim, justamente para... Eu pensei, num primeiro momento, em trabalhar com fotografia tal qual, mas eu achei que ia ficar muito documental. E a ideia era trazer mais para a ficção, empurrar para a ficção. E a ilustração, transformar em serigrafia na madeira, foi um recurso de puxar a fotografia, que tem uma alma tão documental, né, na tradição, assim, ela ser a serviço da ilustração e da fantasia, quase dando essa pista, sabe? Mas você fica nesse jogo, né, entre seus trabalhos. Por vezes você vai para a fotografia e entende a fotografia como documental e traz isso para a narrativa do projeto, né? Eu estava muito mergulhado nessa intenção entre ficção e documental, que quando eu fiz o ABC da Cana, eu quase fiquei achando que era um projeto que não deu certo, sabia? Porque ele era tão documental que eu dizia, meio sabe, é cru demais para o que eu estou gostando de fazer. Hoje, com o tempo, eu digo, é isso, ele tinha que ser assim. Né? Meio isso. O ABC da Cana, quando você expõe ele, você expõe junto com o desenho do alfabeto, né? Desenhado lá pelo... É um empréstimo da Fundação Joaquim Nabuco. Sim. Não me ocorreu, na época, pedir para ter um facsímile e incorporar. Então, muitas vezes ele mas tem que fazer essa conversa com a Fundação, que é muito... Assim, uma fundação, enfim, parceira. Eles, né, eu doei o ABC da Cana para o Museu do Homem do Nordeste. E então não é um problema, mas envolve não é parte da obra, é isso que eu quero dizer. Sim. E uma coisa também que me ocorre, assim, perguntar a vocês, de que modo essa ideia de que os trabalhos possam ter uma tiragem quando estão no impresso e fazem com que eles circulem
isso entra dentro da própria narrativa do trabalho? Isso informa vocês no modo que vocês estão pensando esse trabalho? A tiragem? A tiragem, quer dizer, é fazer com que o trabalho, de alguma forma, possa circular, né, por um meio que não é o meio que a gente convenciona ver em galerias, exposições, museus. Quer dizer, de alguma forma, ele também se torna mais democrático, mais acessível. Quer dizer. Conversa boa essa. A conversa sobre a tiragem é importante. Eu nunca liguei muito para tiragem. É isso, eu não sou uma gravadora tradicional. Quando eu fiz prova de estado da primeira vez, a minha ideia era a seguinte. Foi meu trabalho final de graduação, em 2013. Eu imprimi as carteiras, fiz uma cópia de cada carteira. E aí eu falei, bom, agora eu vou esperar muito tempo para eu fazer uma nova tiragem, porque essas carteiras continuam em uso. Então, eu não vou fazer várias tiragens disso aqui, desse momento. Eu vou imprimir agora uma tiragem de cada um. E daqui a, 10 anos, eu imprimo outra e vejo o que aconteceu. Ah, elas continuam em uso? Elas continuam em uso. Você devolveu? São as carteiras que a minha mãe dá aula em casa até hoje. Como você imprimiu tinta, lá, você arrancou e devolveu? Não, calma. Eu imprimi... Gente, as carteiras estão lá intactas, perfeitinhas. Eu passo tinta no tampo, imprimo, depois tiro a tinta e devolvo para o uso. Segue o baile. E minha mãe continua dando aula em casa, usa essas carteiras até hoje. E aí eu fiz recentemente uma tiragem que foi para venda mesmo, que aí muda um monte de coisa, realmente são outros riscos que aparecem e tal. Mas o interesse na tiragem era muito mais de ver essa passagem do tempo, que tinha a ver até com o próprio nome, prova de estado e tal. Do que o próprio... E esse título, hein? Eu fiquei curioso. O prova de estado... São muitas coisas, assim, na minha opinião. O título prova de estado, que é um termo da gravura. Prova de estado é quando o gravador está fazendo a matriz e quer ver como está ficando, ele faz uma impressão. Essa é a prova de estado, porque ainda não está pronta. Aí, quando está acabado o negócio, o processo todo, a matriz está prontinha, é a prova de exposição, prova do artista, sei lá. E aí tem essa própria questão de ser um termo da gravura, de mostrar uma coisa que vai ser alterada ainda, que me interessava por conta dessa temporalidade do objeto que ia continuar sendo usado, quanto a coisa do estado com E maiúsculo, que eu não pensava nisso até que alguém chegou e falou, não, mas tem essa coisa, prova, que é um termo da escola, prova, e estado. O Estado, você está falando alguma coisa sobre a máquina pública, sobre a educação pública. E essas cadeiras, curiosamente, depois eu fui tentar investigar para achar de onde que elas saíram. Porque minha mãe recebeu essas cadeiras como doação. São carteiras que têm a plaquinha de patrimônio da UERJ, da universidade onde eu estudei, onde eu dou aula hoje. Então, as coisas vão assim... E foi uma coisa que eu descobri muito depois. Por acaso, encontrei as plaquinhas lá na cadeira. Então, poder colocar isso na revista também, eu acho que gera uma circulação ainda mais... alcança mais gente do que esse sistema da galeria ou da exposição, que é um lugar que pouca gente... A gente sabe que ainda é um núcleo muito fechadinho. Queria... Bom... Não, na verdade, eu fiquei com esse pensamento sobre tiragem e é muito contraditório, né? Porque a fotografia teoricamente é para ser reproduzida, né? Mas numa lógica mais de museus, galerias, obras, assim, a redução da tiragem, na verdade, como os trabalhos são muito extensos, na verdade, não dá para produzir muito mesmo, assim. E eu sempre achei que fazia muito sentido não ser uma cópia só, entendeu? Ou ser 2 cópias, justamente pela circulação. Porque comecei a fazer no momento onde eu entendia muito menos do que entendo agora, assim, da circulação das obras, né? Mas você faz no momento onde a obra você não sabe para onde ela vai, né? Então, ela pode entrar numa coleção que não mostra publicamente e você pode entrar numa coleção que é mais generosa, ou uma coleção pública.
E aí, com o tempo, eu entendi que isso era importante. Era importante que a obra estivesse numa dimensão pública. E passei a batalhar e pedir, né, com os parceiros, né, das galerias, que tivesse isso. Eu fico sempre pensando que, para alguém que trabalha com desenho e pintura, isso deve ser mais agoniante ainda, entendeu? Porque é um negócio que você faz e, assim, aquela é a obra, né? Mas aí tem outro recurso, né? Muitos né? Quem trabalha com pintura trabalha com uma série, né? Mas eu fico pensando que a relação é diferente para quem trabalha com gravura, com edição, ou fotografia, eventualmente, e quem é da pintura do desenho, que é mais único, né? E quando o trabalho vira um livro, que daí é editado por uma editora comercial, isso está nas livrarias? Ah, super. Isso eu amo, assim, na verdade, porque o livro, né, esses projetos, eles são muito inspirados pelo universo gráfico, então virar um livro, muitas vezes eles já nascem pedindo isso, né? Isso, enfim, a gente até trouxe aí um outro projeto, que é o Ressaca Tropical, que ele nasce como uma instalação, que são 140 folhas de um diário encontrado no lixo por uma amiga minha, que é a desenhista Clara Moreira, e que me presenteou com esse diário, que é de um vigilante contando suas aventuras amorosas sexuais dos anos 70. E é um diário protocolar, enfim, Recife, tal data, 77, encontrei com Maria de Fátima no ponto de ônibus, andamos a Praia de Boa Viagem toda, fizemos amor 2 vezes, e não sei o quê, não sei o quê. E, às vezes, coisas muito básicas, do tipo, deixei meu currículo para um trabalho tal, e aí você fica com aquela figura tentando mapear ela, porque só existe o texto, né? Tudo escrito à mão. E aqui na instalação eu reproduzi cada página um dia. E eram coisas, pelo curso do diário, que eram coisas que ele queria lembrar. Então, ele precisava lembrar que deixou o currículo. Quando ele chegava atrasado no trabalho, ele menciona também, porque ele precisava ver se ele ia ser descontado quando recebesse. E os amores ele queria lembrar. E aí ele sai citando, é demais. Eu estava trabalhando com vários arquivos, tentando construir uma ficção de cidade onde a ruína fosse um lugar não só da nostalgia e da derrota, mas como da possibilidade da reinvenção. E do gozo, para usar a palavra maravilhosa da Ana, né? Da conversa anterior, que eu fiquei assim, vibrando. E era isso, a cidade como é uma cidade estragada, uma cidade arruinada, mas que é uma cidade da potência a partir da libido que anda através dela. E o Ressaca Tropical articula 4 arquivos e que nasceu em 2009, é um dos meus primeiros projetos, e só em 2016 que eu consegui fazer um livro com ele, com o design da Elaine Ramos, que foi um presente também, porque o Ressaca Tropical ele recebeu essa materialidade de folhas recortadas que vira uma caixa de memórias, onde o diário ele é uma constante nessa folha amarela. Ele é todo digitado numa máquina de escrever na instalação, então eu redigitei ele para o formato do livro. E aí as várias imagens elas vão costurando essas histórias e sugerem alguns links, mas que são ficcionais. Tipo, alguém é citado ali, então você fica induzido a achar que é a pessoa que está em cima e tal. E que não. Então, imagens de beijo, de praia, de farra, de preguiça, de amor, sabe? De banho de mangueira. Elas vão costurando essa sensação de passado, presente, futuro, que é uma constância nesse negócio, né? nesse projeto. Foi uma delícia assim, fazer, porque aí foi quando eu mergulhei mesmo no que eu gosto, que eu acho que é costurar ficção com realidade, é documental. Eu sempre falava muito que, isoladamente, tudo é documento, mas junto é uma ficção total. E era um barato, porque assim, até hoje tem gente que entra na exposição ou vê esse trabalho e diz... Mas ele escreveu isso quando ele estava assim, achando que era o artista, né, que é todo autobiográfico. E é um trânsito de cidade que, na verdade, me inspirou muito a olhar a cidade assim, a partir desse projeto. Tanto que fiz de Recife minha casa há 20 anos. Né? E
você tinha 4 arquivos aí, fotográficos que você... Eu estava tateando, sabe? Porque, na verdade, eu queria fazer esse clima dessa ressaca ambígua. Eu queria fazer. Mas as imagens sozinhas não davam conta, né? E eu estava desesperado atrás de um texto. E saí comentando, quase descrevendo. Eu não sei se eu escrevo, se é uma poesia, se eu pego um arquivo, porque precisa ter libido pela cidade. E aí, quando eu falei isso para minha amiga, ela disse, olha, há 4 anos eu encontrei isso aqui, eu não mostrei para ninguém, mas vou lhe dar de presente, porque, puta que pariu, você descreveu isso do começo ao fim, e aí o trabalho, bum, explodiu na minha frente, né? Eu quase caí para trás mesmo. E dessas coisas, porque ali eu acho que tinha um trâmite ali, um pulso da fantasia. Eu estava ali rigorosamente acreditando na fé que isso... Então, nada como bom prazo, né? Eu tinha sido convidado para uma exposição num lugar enorme em Recife. Eu tinha só um trabalho feito na vida e estava com medo demais e o negócio chegando perto. E aí eu disse, essas imagens pessoais, elas eram muito difíceis de encontrar também. E ali eu me coloquei o desafio de comentar com todo mundo que eu encontrasse a partir de agora, daquele momento. E aí eu saía falando com quem me atendia na padaria, com quem eu trocava a palavra no ponto de ônibus. Eu digo, olha, estou procurando imagens de um beijo, de abraço, de ressaca, de preguiça. Até que, quando eu estava nadando, o cara da raia do lado disse, eu não tenho, mas sei quem tem. A gente saiu de lá e foi para a casa de Geraldo Delmas, que era uma figura que tinha essas fotos em caixas de sapato. E aí a coisa se apresentou assim. Era incrível. E aí tem foto, tem até uma selfie dele pelado, com flash assim, que você meio que vê, que ele me deixou usar sob a condição que eu dissesse que ainda estava daquele jeito. Enfim, é isso. Bom, tem uma coisa que também é próxima. Você fica meio em busca dessas incisões, desse seu ser gravurista que não grava. É boa essa definição que você dá para você mesmo, assim. Você fica em busca no mundo, né, por essas incisões e acha isso no campo, acha isso na rua, e você fica numa busca também, né, que é essa busca por essas narrativas, e nela você vai dando esses curtos-circuitos e transformando, tensionando o que é ficção, o que é realidade, né. Já você fica para você essa ideia do documental faz parte do negócio, né, quer dizer, assim, quando você estampa, de novo, quando você estampa o tampo, aquilo é uma impressão 1 para 1, quer dizer, é um registro físico daquele troço que está ali, que é a ideia da própria gravura, né, como princípio. Assim. Eu acho que também tem uma escolha que eu acho que conversa com o livro, de ter um arquivo que eu não conheço as pessoas. O direito dessas pessoas ocuparem uma página. Porque acho que a coisa também tem um valor do livro. Assim. Pouca gente ocupa um livro, publica um livro, tem a sua palavra ou a sua imagem num livro. Então, fazer essa operação de pegar imagens, índices, texto, de pessoas que eu não sei quem são, corpos que não estariam ali, e ocupar o objeto livro, eu acho que tem um sentido político também. Mesmo que eu não saiba de quem são aquelas pegadas, assim, é um direito de estar ali, de inscrever a sua existência no mundo e no registro e no arquivo. E como a gente faz, o artista pode criar o seu arquivo, ele bota quem ele quer no arquivo. Porque é isso, nesses jogos de poder, assim, de quem vai ocupar o arquivo, tem sempre um discurso dominante e tal. Se eu pegar uma pegada do meu vizinho e do estudante lá, que é da minha turma de gravura, e colocar, são pessoas que vão ocupar o meu arquivo. Um arquivo anônimo, mas que é lembrado do poder de escolher e editar a história que você quer contar. Isso é maravilhoso, na verdade. E tem a cidade também, né? Que aparece aqui no Juntas e aparece para você também, aparece muito, né? Sim. Esse trabalho, inclusive, foi um trabalho que eu fiz na rua,
não por uma super opção, assim, mas por uma imposição. Foi meu trabalho de fim de mestrado, e eu estudava, não sei quem conhece lá no Rio, mas o Fundão é super longe, e eu morava em Anchieta, que é quase Baixada Fluminense, e estudava no Fundão e trabalhava na Tijuca. São distâncias, assim, complicadíssimas. E eu ficava mais tempo na rua do que no Fundão ou no meu trabalho, sabe? Era muito tempo na rua, no deslocamento. Eu não podia ficar no Fundão, no ateliê que tinha disponível para os alunos, porque eu tinha que trabalhar. Eu não ganhei bolsa no mestrado, então foi sufoco. Então, foi uma coisa de... todas essas fotografias são trajetos que eu fiz, realmente. Inclusive, no livro tem uns mapinhas, uns pequenos mapinhas. Rua Felipe Camarão, que é uma rua que eu fazia do meu trabalho, até a UERJ. São muito... uma frase que eu gosto muito de associar a esse trabalho. A cabeça pensa onde os pés pisam. É sobre onde... Tem um pé ali que é meu, que não aparece na foto, mas é a minha caminhada, assim. E foi uma escolha de eleger a rua, uma escolha e uma imposição de escolher a rua como ateliê, assim. E esse livro teve qual tiragem? Ele foi não, pequeno, então, eu ainda sou insatisfeita com esse livro. Ele só tem uma impressão. Vamos resolver isso aí. Vamos, aí, gente. Já vou jogar aqui. Quem quiser me ajudar aí. Não, mas eu tenho muita vontade de fazer num outro formato, assim, com papel. Eu fiz meio na pressa, final de mestrado, tinha que fazer as coisas, escrever. E aí eu falei, tá bom, vamos imprimir aqui nessa gráfica. Mas não é do jeitinho que eu queria. Acho que poderia ter mais imagens. Mas eu adoraria fazer um livro mesmo, com tiragem, assim, porque Mas ficou guardadinho, assim, ficou guardadinho. E queria voltar para um assunto que a gente conversou lá atrás. A Serrote tem um concurso de ensaios, né, que a gente faz anualmente. E quando a gente conversou pela primeira vez, você falou que você enviou o ensaio para a Serrote. Fiz quase uma reclamação. Poxa, enviei. Mas aí é com eles, eu não tenho nada a ver com isso. Mas conta aí, o que era esse ensaio? Então, era um ensaio justamente sobre esses livros. E era um trecho da minha dissertação que falava, porque surgiu de um texto que eu li na Serrote, que foi o Cascas. E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho pensando a coisa do chão, o arquivo e tal. E uma vez, numa conversa com que eu também falo para todo mundo do que eu estou pesquisando, porque as pessoas são a melhor biblioteca. Bate-papo, você resolve e tudo. Meu terceiro capítulo da dissertação foi uma conversa com uma pessoa, uma amiga, e ela me falou, tem tal livro, lê esse livro que vai mudar a tua vida. E aí eu cheguei... O Didi Huberman, no ensaio, fala sobre essa caminhada no Museu de Auschwitz, e falando sobre as questões do Holocausto e tal, a relação dele com isso. E aí eu fui olhar para o sítio arqueológico que tem no Rio de Janeiro, que é o Cemitério dos Pretos Novos. Aí eu falei, caramba, tem um lugar aqui no Rio que conta essa história e conta sobre esse horror e que está embaixo da terra. Aí aquilo me levou para o Instituto Pretos Novos, escrevi sobre isso, li o texto que super recomendo, a leitura do livro A Flor da Terra, que conta a história do Cemitério dos Pretos Novos. E aí, no texto, eu falava sobre o livro, falava sobre esse olhar e sobre esse cuidado com o chão, a relação disso, ler o chão como as páginas de um livro, assim, essa relação entre o chão e um livro, e um arquivo. E no texto falava assim dessa providência, assim, porque o cemitério foi um lugar lá no Rio que, de tanto aterro que teve no Rio de Janeiro, perderam a localização desse cemitério. E aí, em 96, uma mulher comprou um terreno, uma casa, foi reformar o banheiro, foi trocar o piso e começou a sair ossada. Pesado assim. E aí, o que aconteceu? Chamou o IFAM, chamou o pessoal da UFRJ e falaram, essa é a localização do cemitério, que a gente não sabia mais onde estava. E aí, hoje tem o IPN, que é o Instituto Pretos Novos lá, tem
toda a área é um grande cemitério, mas só aquele lotezinho do IPN que eles fizeram sítio arqueológico, abriram o chão lá, fizeram recorte, tiraram muita coisa, tem um arquivo enorme. Quem for ao Rio tem que conhecer esse lugar, que é muito... É um lugar muito potente assim, da história. E aí eu falava sobre essa coisa do esquecimento, assim, do aterramento. E, no final do texto, eu quis escrever aquilo tudo. Eu reconto a história que eu li no livro. E, mesmo sendo redundante, poderia falar, leia um livro, mas quis contar aquela história de novo porque eu encontrava ali uma maneira de lutar contra o esquecimento. Se um dia acontecer de um novo aterramento esconder essa história, vai ter essa história na página da minha dissertação. Olhar também para esse arquivo do papel, da folha, e eu falo assim, isso aqui também é uma providência contra o esquecimento. Assim. E aí escrevi o texto tal, e escrevi, mas não rolou. Mas que bom, estou aqui agora, né? E assim como o Cascas, do Didi Huberman, ele tinha essa relação com a imagem, é isso? Sim, no texto são fotografias que ele fez nesse processo, nessa caminhada. Mas no seu texto, eu digo, também tinha... Tá, no meu... no seu, na dissertação. No ensaio que você mandou para a gente... Tinha as fotos também, tinha uma relação com as imagens. Tinha uma relação com as imagens. Com as fotografias que eu fiz para o livro. Tem um trabalho do Jonatas que acabou não entrando, que escapou dessa seleção, que depois eu fui olhar para os seus trabalhos de novo e me chamou a atenção, que é a Educação para Adultos, porque ele conversa um tanto com a produção aqui da Andréa também, né? E é um trabalho que é super, hiper gráfico do ponto de vista da formalização, assim. Fala um pouquinho dele para a gente, porque eu acho... O Educação para Adultos vem dos cartazes que minha mãe trabalhou nos anos 80. Eram cartazes baseados no método Paulo Freire, mas eram, na verdade, uma publicação da editora Abril, 71, eu acho. E eram 20 cartazes de fotografia e imagem e que tinham aquela força, né? Eu não conhecia o método Paulo Freire e foi ali que eu me aproximei e fui vendo que essa ideia de ter a educação como uma engrenagem ali, uma possibilidade de fazer a gente entender o nosso próprio lugar no mundo, assim, e partir da ideia de que os adultos já leem o mundo e que, na verdade, juntar aquela leitura com o processo de alfabetização era muito mais veloz, era muito lindo, assim. E aí eram 20 cartazes originais que eu comecei a usar em umas conversas com um grupo de mulheres da Associação de Lavadeiras e Costureiras do bairro de Casa Amarela, em Recife. E, a partir das conversas, eu ia criando novos cartazes que eram provocações naquele sentido que eu estava dizendo, assim, se o que a gente lia era o que aquela imagem evocava, qual é a relação com a palavra, se ela era literal, se ela era não literal. Aquilo ali fazia a gente duvidar e dar passos ali na conversa. E um negócio bonito era que quanto mais a gente se expunha, e estou dizendo a gente, assim, porque, claro que nas participantes, uma delas era não evangélica, e ali ela julgava as imagens, ela contava histórias, e entrava em dissonância com o resto do grupo, que, motivado pela espontaneidade dela, fazia a coisa acontecer. Foi um negócio muito louco, porque ali eu também entendi que quanto mais eu me expunha também, aquilo evidenciava a minha própria diferença de vida, porque eu era assim alfabetizado, não tinha experimentado fome, não tinha experimentado, sabe, sempre tive um teto na minha família. Então, ali tinha um abismo que era também revelador para mim e o quanto aquilo também acabava botando em jogo ali, também alimentava, porque não era só unilateral uma exposição. Foi muito forte, muito lindo, e aquilo virou um painel de 60 novos cartazes, 60 cartazes que tiveram a tipografia, a fonte original, numa bagunça temporal, né? Assim, alguns dos cartazes antigos ficaram naquela coleção, então você tinha uma sensação meio de passado, de presente, de futuro, de uma brasilidade que atravessava esses pontos de nós indigestos e ao mesmo tempo de uma tônica de felicidade no meio dessa história de opressão, que é meio essa sensação de ambígua, né?
que é um negócio que eu gosto de testar o público, para ver quem é que vai se sentir provocado, quem é que vai perceber. E só para comentar, eu concordo contigo assim, sobre a história do conversar com os amigos e tal, porque quando pergunta assim, e o seu ateliê? Meu ateliê não existe direito, entendeu? Porque eu não sou gravurista, sou muito das ideias e aí eu costumo dizer, é a conversa com meus amigos. Assim. Meus amigos é que devolvem, provocam, gostam, odeiam. Quando eu vejo eles faiscando assim na minha frente, eu digo, eita, isso me devolve com combustível. Então, eu acho que aprendo muito com as conversas. É por isso que, assim, vir conversar é demais, assim, sabe? Gente, ó, quem quiser fazer perguntas, tem um papelzinho que circula por aí, eles chegam até mim. Senão eu vou monopolizar geral aqui. Com prazer, inclusive, mas... Bom, enquanto... Tem? Não? Tá. Tem uma coisa que eu fiquei pensando um pouco, assim, né? Que o trabalho de vocês, claro, são as questões políticas da nossa história, da nossa tragédia social, enfim, isso tudo é colocado, né? E o Jonas falou isso no começo, quer dizer, mais e mais, isso que sempre foi urgente, agora vem à tona, né, na produção das artes visuais nacional, isso, de fato, é muito visível, perceptível, mas tem uma coisa que eu acho que vocês conseguem fazer de um modo que é muito inteligente, assim, que é falar disso tudo sem abandonar a dimensão poética, né? Porque, da modo como eu entendo, ao abandonar também a dimensão poética, a gente sai do campo da arte, né? Acho que daí, enfim, eu queria ouvir um pouco de vocês, de que modo vocês pensam isso, se isso é uma preocupação, se isso está no radar quando vocês começam a pensar sobre o projeto, quer dizer, vem uma urgência e, enfim, de que modo se fala sobre essa urgência levando em conta que isso está dentro de uma poética pessoal, quer dizer, enfim, queria ouvir um pouquinho de vocês sobre... Eu acho que a prática do artista envolve um conhecimento sobre os saberes, sobre as linguagens, sobre as técnicas. A gente está tratando de temáticas políticas, só que comigo acontece muito do trabalho já vir com uma forma que ele tem que ser. A Rosana Paulino fala muito sobre essa coisa a técnica significa. Ela fala muito dessa sutura que ela faz no trabalho dela, essa maneira como ela costura o tecido, que é uma sutura. E eu sempre acho que o comentário que está tecido ali em cada trabalho, ele está atrelado à técnica de modo que eu não posso fazer de outra maneira. Eu não poderia fazer prova de estado, evidentemente, de outra maneira. Era para ser estilogravura. Eu não poderia fazer esse trabalho que está aí na imagem, fotográfico, que eu resisti muito a fazer, porque eu vislumbrava o que ia ser a minha cara preta no trabalho. E eu resisti muito, fiz pequeno, porque eu sabia o que era. Mas, assim, o trabalho era aquilo. Assim, era para ser a minha boca, e que não é a minha boca, assim, por isso que eu também corto os olhos. Assim, é um monte de gente. Não sou eu, Andréia. Mas é um monte de gente. Então, acho que o trabalho, na minha cabeça, ele já vem com a técnica que ele vai ser. Tá tudo amarrado, assim. Eu não falo, vou tratar de tal questão. Como tratar disso? O trabalho já vem com a forma e o conteúdo que são a mesma coisa, assim. Acho que é isso. Difícil, hein, essa pergunta para mim. Porque é basicamente como é que surge, né? Como é que uma ideia surge? Eu não sei. Assim, é muito misterioso. Eu tenho coisas que eu coleto, eu fico muito observando algumas coisas que ficam me chamando, sabe? Uns certos magnetismos que vão acontecendo ao longo da vida, coisas que às vezes eu venho são observações de outro momento e que sim, para mim eu acho que tem esse compromisso com a poesia é uma coisa que me perturba, porque eu acho que esse documental demais, só o documental não me interessa.
ficcional total também não me interessa. Eu acho, às vezes, que a ambiguidade ela cria esse jogo entre a minha própria articulação interna e o público depois, e o processo ele me leva a encontrar pessoas e desafios e resolver poeticamente uns pontos de partida que são pontos de partida das obras, mas que o desenrolar delas vira uma negociação que é muito transformadora e muito desafiadora também e muito fascinante, assim. Não é fácil, sofre demais, assim, mas eu acho que tem algumas o poder da fantasia com essa carga com esse substrato do documental é um negócio que às vezes eu sinto quando tem uma química que às vezes toca. Às vezes eu vejo que consegue tocar mais no coração de quem está vendo, sabe? E isso é uma emoção absoluta. E, às vezes, quando toca de um jeito mais embaraçoso, também é um negócio que volta, me persegue. Tem um certo clichê que dizem que as obras são os filhos do artista, da artista. Mas meio que é verdade. Assim, eu fico brincando, revendo isso mais recentemente, eu fico falando que tem esses filhos que se comportam bem, tem os filhos que se comportam mal, e que tem os filhos que, às vezes, se comportam bem, mas os mais charmosos são os mais travessos, sabe? Então, assim, é uma coisa que também não dá para entender. Tem uns que ficam rebeldes, tem uns que amadurecem bem, tem uns que ficam estranhos. É muito lindo, porque é isso mesmo. Ainda sobre isso que você... Aproveitar para mostrar um que eu não mostrei e falar sobre essa coisa da técnica. Esse trabalho, que são matrizes, posso dizer assim. Aí sim são as tábuas, de verdade. Foi um trabalho que aconteceu primeiro de tanto ouvir as pessoas falarem: nossa, isso parece uma tábua de carne. Quando as pessoas olhavam prova de estátua, falavam: é uma forma de uma tábua de carne. E eu falei: realmente. E deixei isso guardado assim. E quando eu comecei a trazer a questão da comida para o trabalho, eu falei: agora eu vou usar essa forma de tábua de carne. E aí são as matrizes. Então, é assim que a ideia vai se formando. Era uma opção de não ser uma impressão, não era para ser uma impressão, era para ser a coisa talhada na madeira. Essas palavras são talhadas diretamente na madeira, em baixo relevo. Então, tem uma coisa de ferir a madeira também, que faz a coisa da violência aparecer, dessa violência do corte da carne, dessa violência que os métodos educacionais exercem, às vezes, sobre os corpos. E aí eu fiz esses dois trabalhos. Um é o Carne e Verbo, que tratava mais dessa questão da comida, e o Escreveu, Não Leu, O Pau Comeu, que fala sobre essa metáfora de uma subserviência que usa o contexto escolar como então, é um trabalho que não era para ser impressão, era para ser a própria madeira, era para ter a ferida do corte ali na madeira, era para ter esse formato de tábua de carne. As coisas vão se encontrando também. O trabalho trabalha, a gente vai só pescando as referências. Mas é o formato da carteira. É o formato da carteira. Sim. A gente está chegando no finalzinho, não é isso? A gente tem... acabou isso. Foi assim que eu li. Dá tempo? Como? Dá tempo? Me contem. Sigo ordens aqui. Obrigado. Eita, tem 3. Eu vou fazer uma pergunta aqui, não sei se a gente vai conseguir fazer todas, vamos fazer uma só, que é um pouco mais
aberta e geral, assim, que é para vocês dois, assim. Vai bem para um fechamento, né? Gostaria de saber sobre as impressões dos artistas sobre o momento atual pós-pandemia. Como sentem as mudanças sociais de recepção às artes? Enfim, vocês conseguem sacar alguma mudança? Assim, eu acho que... Me contem. Assim, fechamos. Eu posso começar. Eu acho que a pandemia foi uma bomba de interiorização, para mim foi super forte nesse sentido, de revisar um monte de coisa. Ao mesmo tempo que eu acho que dentro das casas abriu-se uma escuta gigante. Eu acho que, né, sei lá, acho que também tem um efeito também do Black Lives Matter virar trazer uma carga de urgência dessas vozes, e acho que um pouco o jogo virou. E vozes que antes tinham que lutar por espaço institucional, agora é escancarado a necessidade de discutir o passado e os efeitos do passado perverso no presente. E isso se reflete, ainda bem, num monte de artistas com produções que pensam sobre isso a partir das próprias dores, das próprias histórias. E isso é um negócio que acho que é uma grande revolução, assim, sem volta, e acho que eu acho que tem a ver com a pandemia. E tem a ver com... Para mim, eu acho que é tipo assim, um furacão e esse diálogo que antes não acontecia. E eu acho fantástico. Por exemplo, enfim, no meu trabalho eu trato dessas questões, assim, desse passado doloroso, mas agora em outra perspectiva, porque tem um diálogo muito mais, sabe, de outras perspectivas. E eu acho que isso faz o momento atual ser único. Eu vou responder bem rápido, que eu quero ver a Djamília falar. Assim, acho que eu fiz essa exposição agora na Superfície, que acabou em março, e que foi uma maneira de botar para fora todas as reflexões que eu tive desses 4 anos aí de horror que a gente viveu. Então, foi também uma reflexão sobre os tempos que a gente viveu. Quem quiser procurar depois a exposição, chama Cadeiraço, vai lá no site da Galeria Superfície, vocês vão ver. E foi a minha resposta a minha reflexão para o momento que aconteceu. Eu acho que é muito cedo para saber o que mudou na cabeça geral, assim, no todo. Não saberia responder, porque assim, eu sei que quem visita a galeria tem um coro uníssono politicamente, tem uma concordância, mas eu quero saber para fora disso, assim. As pessoas que foram lá, eu sabia que eram pessoas que se importavam com a questão da educação. Mas, para além dessas pessoas, não sei ainda. Não sei responder. Boa. Super obrigado. Valeu demais essa conversa. Obrigado a todo mundo.